5 fundos imobiliários para se aposentar, mais um de brinde, tem sido a nossa série de maior sucesso aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, porque a gente usa critérios extremamente simples para escolher fundos imobiliários, esses 6 fundos, e eles vêm ganhando do índice IFIX, apesar da sua simplicidade. Se você quer saber quais são esses 5 fundos imobiliários, está acompanhando a série, não esquece de inscrever se você investe nesses fundos, se está gostando da série, quais outros critérios que você usa e também, se curtir lá no final, você compartilha com quem você acha que se interessa por esse conteúdo e se inscreve no canal Seu Mordomo Financeiro. Vamos falar aqui do que aconteceu, mas antes eu quero falar para vocês da comunidade do Mordomo, que é uma comunidade onde a gente fala de investimentos, fala de fundo imobiliário, vocês pedem o que a gente quer que grave aqui e a gente vai atendendo os pedidos para que vocês estejam sempre muito bem informados, além de agir de fato como uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Vamos ver aqui o desempenho passado. O desempenho passado, ou o desempenho dos últimos dias aí, né? Passou um pouquinho de um mês, a gente começou no dia 1/11, agora dia 7/12, e a gente está vendo que, no geral, a maioria subiu, apenas 2 aqui caíram, até botar vermelho aqui, caíram, apenas a TH e a TRXF caíram, o restante subiu, e quem subiu mais foi o HSML, nosso brinde, foi o que mais subiu, o brinde mandando muito bem. E, no geral, a carteira subiu 0,54 contra 1,27 do IFIX. Aí você pensa, pô, então a carteira foi pior do que o IFIX? Não, porque isso aqui não está contando os dividendos, que foram 0,94. Se eu somar os dois, vai dar aí pelo menos 1,48 de ganho contra 1,27. E no acumulado desse período, que já de 5, 6 meses, 6 meses, na verdade, nós temos 5,21, na verdade são 5 meses, que começou aqui em junho, né? 5,21 contra 4,06 do índice. Se você olhar bem, a variação, se você olhar no seu home broker, se você estiver seguindo a carteira, reajustando todo mês para poder sempre deixar nas mesmas proporções, você teria uma variação negativa no seu patrimônio, porém 5,74 de ganho de dividendos. Então, nesses 6 meses você teria ganho mais do que o IFIX, porque você teria um acumulado de 5,21. E é assim que você faz a conta. No geral, a carteira está indo bem. Não são os critérios somente que a gente não usa só esse tipo de critério, usa também a gestão, vê as perspectivas, onde que as empresas ou os fundos de fato estão investindo, que é exatamente como a gente faz análise fundamentalista de ações. Faz a mesma coisa, porque fundos imobiliários são imóveis. Tem fundo que é de papel, no nosso caso só tem um. A gente até gosta de fundo de papel, mas prefere os fundos de tijolos, que são aqueles que realmente são imóveis, que tendem a se valorizar, apesar de não estar acontecendo aqui, e também pagam bons dividendos. Veja que, no geral, o dividend de 0,94 é excelente. A gente ainda pode ter a valorização, já que a maioria aqui é fundo de tijolo. Sabendo disso, vamos olhar também o que aconteceu, ó, com cada um deles. O Tegar, a gente vai falar com o Fundo de Desenvolvimento, que é o 0,37, e nesse período, olhando aqui o gráfico, veja que o TH hoje mesmo está caindo bastante, 0,91, o que está prejudicando essa recuperação dele. Era para estar subindo até ontem, se eu pegasse de ontem ele estaria subindo, hoje ele está caindo. Teve uma variação em setembro forte, mas do dia 1º aqui de novembro para frente, ó, ele deu uma boa subida até aqui, e agora que ele deu uma perdida no seu valor, por isso que a gente acabou ficando um pouco abaixo. Então veja que é um fundo que, no geral, olhando mais para trás, tem subido bastante, pelo menos desde abril vem tendo uma subida bem legal, e a gente vai ver também daqui a pouco se ele continua ou não continua na nossa carteira. Quando a gente olha aqui para o próximo, TRXF, o TRXF11, a gente vai ver que ele já deu uma oscilada um pouco maior aqui, ó, desde setembro deu uma oscilada e caiu aqui em outubro, e aí agora deu uma andada de lado aqui. Veja que as médias estão apontadas, começando a ficar apontada para baixo. Então, graficamente falando, nem o TICAR, nem o TRXF estão muito bons agora, mas olhando mais para o longo prazo, sim, eles estão muito bons, entregando um rendimento fantástico, pelo menos aí nesse ano, muito bom. Quando a gente olha para o GGRC11, que entrou na nossa carteira no mês passado, vocês vão ver, opa, GGRC11, não o contrário. Você vê que ele já está numa perspectiva mais de queda desde julho, andando mais de lado, mas que agora, nesse curto prazo aqui, ó, de outubro para cá, ele já acabou subindo bem. E aí está dando aqui um ganho de 0,17 para a gente, o que é bacana. Lembre-se,
De novo, por que aqui está mostrando que é só 0,17, aqui está mostrando que é uma queda? Se quando eu olho aqui o gráfico, na verdade dá para ver que está maior ou menor, porque não está considerando o dividendo. Quando eu somo isso aqui com isso aqui, dá ganho, isso aqui com isso aqui dá ganho. Então, nenhum deles teve perda de fato quando você soma o dividendo. Mas, não considerando ainda os dividendos, a gente teve uma perda. GTWR 11. Esse aqui também, olhando mais para o longo prazo, também vem subindo desde o começo do ano, principalmente aqui ó, de janeiro para frente, depois subiu bastante aqui, deu uma andada de lado em junho, subiu, caiu aqui em outubro e agora deu uma subida de novo. As médias estão, a média mais curta começou a apontar para baixo, mas a média mais longa, principalmente por causa de hoje, né? A média mais longa aqui, a média, né? A média está apontando para cima e isso aqui é um sinal gráfico bacana. O HGCR11, já o HGCR11, ele tem uma perspectiva um pouquinho mais baixista do que os outros, ó, tá caindo, apesar de também, olha o esticão que ela deu daqui para cá, quase uma linha reta, pessoal. Olha para isso. De fevereiro até aqui, esse fundo imobiliário praticamente só subiu. Se a gente chegar um pouquinho mais para trás ainda, olha que gráfico maravilhoso esse fundo imobiliário. Pelo menos aqui desde a pandemia, estava 62, aí deu uma subida, deu uma caída. Mas se a gente olhar pelo menos aqui de dezembro de 2020 para frente, só subiu esse fundo imobiliário. Muito, muito, muito boa a rentabilidade, apesar de algumas quedas pontuais aqui em alguns dias. Quando a gente olha para o último fundo imobiliário, HSML11, a gente vê que ele também está andando de lado agora nos últimos dias, pelo menos desde agosto, mas que no geral ele também tem uma tendência de subida, apesar de não ser tão firme quanto dos outros, oscila mais, né? Oscila mais do que os outros. O outro estava com uma tendência muito bem definida, esse aqui oscila bem mais. Lembrando que cada um tem uma expectativa diferente, principalmente quando lida com taxa de juros ou com tijolos. E é isso que a gente está vendo nos fundos que já passaram. Vamos ver agora aqueles que ficam e olhar se naqueles que ficam a gente está com bons fundamentos. O que eu estou olhando aqui para poder escolher os fundos imobiliários, pessoal? Lembrando que esse critério é o mesmo critério que a gente vem usando já nesses 6 meses, que são super simples, mas que ajudam você a fazer o que a gente chama de factor investing, que é escolher somente baseado em números, não ficar conjecturando muito, não ficar olhando muito o que vai, o que não vai acontecer, vacância e tudo mais, que é importantíssimo. E você tem que fazer, e nós como analistas, quando fazemos nossa carteira recomendada, a gente tem uma carteira recomendada lá no Bolsa Gold, e lá na carteira recomendada a gente olha mais do que somente isso aqui, e tem mais ativo do que aqui. Porém, aqui é só esse critério que está valendo, tá? E quais são esses critérios? Dividend yield de pelo menos 6%, preço sobre valor patrimonial tem que ser a pelo menos 0,7%, não gosto de coisa muito desvalorizada, que significa o mercado olha com maus olhos, pelo menos 1.000 cotistas, 1 bilhão de valor de mercado, isso aqui já exclui alguns fundos menores, e uma liquidez de pelo menos 1 milhão por dia. Esses são os critérios. Não coloco aqui a variação do valor, porque isso aqui é irrelevante, a empresa pode estar caindo e isso ser bom para comprar. E o dividend yield eu só não coloco aqui, porque o Status Invest dá uns erros aqui, acaba não trazendo direito. Vou fazer o filtro por segmento. Poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas prefiro fazer segmento a segmento. Segmento de banco, sempre o mesmo TVRI, que eu não coloco, porque no geral tem uma queda de dividendos e eu não quero fundo imobiliário que os dividendos estejam caindo. É um fundo imobiliário de setor bancário, a gente sabe que tem passado por momentos difíceis, e isso tem feito com que o seu dividend tenha caído. Já está estabilizando um pouco mais, porém, continua caindo, e eu estou usando como critério não pegar esse. Ainda está caindo 0,20 em relação ao ano passado, em relação a 3 anos, tudo caindo, então eu não pego. Bom, esse é o único critério. No geral, eles não estão com aumento de dividendo, tá vendo? Caiu aqui desde 2021 e não consegue se recuperar, ainda não se recuperou, então para a gente não serve. Olhando aqui, o próximo setor educacional, não tem nada. Fundo de desenvolvimento, vai aparecer o nosso TEGAR, que a gente já viu, e continua sendo muito bom, 13,91 dividend yield, a gente vai analisar aqui, ó, o TEGAR em si. Esse aqui eu já vou tirar. O TEGAR, dividend yield altíssimo, o fundo de desenvolvimento, é o tiozão do terreno que compra, desenvolve e vende. Então você pode falar para o tiozão do terreno que existe gente fazendo aquilo que ele gosta e aquilo que ele quer também na bolsa. Vem caindo, é verdade, mas é um fundo excelente, por isso continua barato, porque apesar de cair,
O seu dividendo, isso aqui que eu quero saber, o seu dividend yield nos últimos 3 anos subiu 4,94 em média, e nos últimos 5 anos 9,82. E é isso que eu quero. Dividend yield subindo. Porque você olha o gráfico, você vai ver que ele está pagando cada vez mais dividendo na média, e é isso que a gente quer. Então, fundo imobiliário TGA, fundo de desenvolvimento, muito bacana. Tem feito algumas emissões, esse ano não fez nenhuma ainda. Eu não gosto quando fica fazendo muita emissão, principalmente fundo que tem que comprar, desenvolver, demora muito tempo. A gente vai ver, se você quiser que no Status Invest, você vai ver que tem o patrimônio que vai aumentando. Toda vez que fazer uma emissão, dá aumentada no patrimônio, que não é legal no primeiro momento. E até fala aqui para baixo onde os ativos que ele investe. Investe no Garavelo, no Maria Madalena, então você vai ver onde que estão a maioria dos imóveis, quais são os indexadores, a maioria é IPCA, os contratos são de 15 a 18, e assim por diante. Tudo isso você pode ver aqui no Invest CRI e em outros fundos também. Não vou entrar tanto no detalhe, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas é assim que você tem que ver, o máximo de informação possível. Próximo setor, fundo de fundos, que apesar de aparecer alguns aqui, eu já elimino, porque fundo de fundo é taxa em cima de taxa, em cima de taxa. Nós já estamos escolhendo fundos, para que eu vou escolher um fundo de fundo, de fundo, de fundo, de fundo. Que é a mesma coisa que acontece com os fundos multimercados, com os fundos de ações, é um fundo comprando outro, comprando outro, comprando outro, para te fazer pagar o máximo de taxa de administração, de performance possível, o que é péssimo. Quando eu coloquei aqui em fundo de imóveis comerciais, o TRXF apareceu e ele continua aqui, o TRXF. Quando a gente olha para o TRXF, o que está acontecendo? Veja, está aumentando aqui, ó, ele aumentou nos últimos 12 meses um pouquinho, dividendo dele 10,13, que está bem bacana. Ele tem aqui um aumento do seu dividendo, não tem 5 anos completos, então não está aparecendo, mas tem 3 anos e vem crescendo nos últimos 3 anos. O preço e valor patrimonial está um pouquinho acima de 1, mas isso o pessoal fica muito preso nisso aqui, achando que isso aqui significa que está barato. Pessoal, o mercado ele regula tudo no preço. Não adianta nada isso aqui está barato se o mercado está cobrando caro. Isso aqui o mercado faz porque o mercado entende que o dividendo que vai ser pago, e o dividendo a gente chama de cap rate, que é o dividendo em cima do patrimônio, vai ser suficiente para cobrir qualquer valor de mercado que for colocado aqui. Então, o mercado ele se autorregula, e isso é muito importante você entender. Ele vai colocar um preço que vai dar um dividendo médio, um fluxo de caixa médio pelo preço que está pagando, que compense o investimento. Veja que no geral ele também está subindo, e é isso que a gente quer, e pagando dividendos aí, óbvio, todo mês, como todo fundo imobiliário. Quando a gente olha para o setor de industrial, de logística, é muito importante, porque esse setor aqui é um setor forte. Olhando aqui pelo critério de dividend yield como o maior critério nosso, que novamente o PVPA é importante, mas no final das contas tudo é compensado aqui no dividend yield, o GGRC, que entrou no mês passado, continua sendo o melhor. E a gente vai continuar então com ele. Antigamente a gente usava o HGLG, que deu uma perdida, porque acontece, pessoal, eu vou mostrar aqui o caso do HGLG, ó, e acontece muito, você tem que ficar de olho. Quando tem um dividendo esporádico muito grande, está vendo aqui, não tem um dividendo esporádico muito grande. O HGLG, ele teve esse dividendo esporádico aqui muito grande e esse aqui muito grande. Quando você tira da conta os dividendos esporádicos grandes e coloca o próximo, que talvez não seja tão grande, ele perde a rentabilidade. E ele já perdeu um pouco aqui e vai perder mais ainda quando a gente desconsiderar o mês de dezembro e colocar o dividendo que vai chegar no final desse mês agora. Aí sim ele vai render menos ainda. Então isso é importante você já ficar de olho, porque se você só olha dividend yield, você não vê essas coisas acontecerem, você vai comprar gato por lebre, e é muito importante você entender. Dividend yield é um critério importantíssimo, mas não pode ser seu único critério, lembre-se disso. Tem vários outros critérios que a gente acabou de colocar aqui que são importantes, mas é importante você entender que você quer ganhar cada vez mais e mais dividendo, cada vez mais e mais aluguel, e tem que entender como é que as contas são feitas. E existem várias manobras estatísticas que às vezes acontecem, como empresa que distribui ou que vende uma parte dos seus ativos e distribui isso, e acaba sendo não um dividendo, mas uma amortização, e a amortização não deveria ser contada como critério. Então a gente vai colocar aqui o GGRC, porque ele não tem esses picos, está pagando um dividend yield bacana, e é isso que a gente quer. Além disso, nós vamos colocar aqui o próximo setor, que é o setor de imóveis residenciais, que não tem nada. Eu vou colocar aqui o setor indefinido, que também não tem nada. Vou colocar aqui o setor de lajes corporativas.
e aí vai aparecer o HGRE, e a gente vai ver que o HGRE já foi parte, mas o GTWR tinha substituído ele. Ó. Até aqui tinha HGRE, o GTWR sumiu e apareceu de novo o HGRE como nossa opção. Critérios simples, objetivos, está crescendo o dividendo, está tudo ok, é ele que vai entrar, o HGRE. E o HGRE paga menos dividendos, 7,99, mas é o melhor do setor. Quando a gente olha que o valor não está subindo, mas o dividendo está subindo, não está subindo muito, mas está subindo. Note novamente, o fundo imobiliário não paga muito dividendo, apesar de estar com o preço do valor patrimonial baixo. Então, o que adianta isso aqui estar baixo, o dividendo é mais baixo? Isso que eu acabei de falar, que nós estamos fazendo um critério muito mais apurado do que simplesmente ficar olhando o preço do valor patrimonial. Ele vem crescendo, mas vem crescendo pouco. Lembrando que esses picos não são legais, porque, no geral, não são aluguéis, são amortizações. Pelo menos ele não vem fazendo muita subscrição, o que é bem legal nesse caso. Mas vai ficar agora o HGRE. Então, em dezembro aqui, o HGRE11 vai entrar no lugar, novamente, do GTWR, e a gente vai ver aqui que o HGRE, ele está... Opa, cadê? Perdi. Está com dividend yield de 7,99, então já vou colocar que o dividend yield dele é 7,99, e o preço dele agora está em 128,90. 128,90. Então essa é a primeira mudança que a gente vai ter aqui, que na verdade é um retorno dos que não foram do HGRE. Quando a gente pega aqui o próximo, e a gente vai tentar achar um próximo aqui, a gente vai chegar agora no misto. E aí no misto a gente tem aqui o RZTR, tem o HGRU, no geral, a gente vai ver que alguns deles já até fizeram parte já dos nossos, o ALZR, alguns às vezes aparecem aqui, mas agora a gente está preferindo esse de shopping, que é um que de vez em quando vai, de vez em quando vem, porque o setor de shopping não é fácil. Note que nenhum deles está tão bom, mas a gente pode ver aqui que o RZTR tem 11% de dividend yield e está subindo. Ele não tem 5 anos, então às vezes a gente prefere não colocar, mas se não tiver nenhum pagando mais do que 11,34, a gente pode colocar o RZTR, que é um que eu particularmente gosto, o RZTR. Apesar de ele ser novo, ele vai lidar com ativos, né, do setor agrário. Isso é muito bacana, porque é diferente, são terras que ele compra e arrenda, ou vende, ou aluga, e aí, note, ele está com um preço ao valor patrimonial bacana, está com um dividend yield bacana, e às vezes ele não está com um crescimento no seu dividendo, mas como o dividendo dele vem subindo nos últimos meses, ele acabou estando agora com um crescimento. Então, a gente não colocava ele, mas agora ele está com crescimento. E se está com crescimento, tem que ser considerado. Podemos colocar ele ou não, vamos ver se ele vai ficar no nosso bônus, se vai valer a pena não colocar ele no nosso bônus. Opa, acabei não botando essa tela aqui de volta, né? Vamos ver se ele vai ficar ou não vai ficar aqui no nosso bônus. O que vai acontecer? Quando a gente coloca ele aqui no nosso critério, a gente vai ver que ele pode entrar se ele tiver com critério melhor do que o HSML. Então a gente vai deixar ele de stand-by para poder ver se ele vai entrar. Quando a gente vem aqui para fundo de papel, fundo de papel, aí ele tem muito, porque o fundo de papel tem pago muito, né? E a gente vai ver que tem vários fundos de papel aqui que poderiam entrar, mas que esse aqui, o RPR, está sempre caindo seu dividendo. Esse aqui, o VGIR, entrou agora, porque chegou a 1 bilhão, que era um dos nossos critérios. O nosso HGCR, que é o que está aqui, ele ficou para trás, então pode ser que ele perca, e ele provavelmente vai perder a sua alocação aqui para o VGIR, porque o VGIR está pagando mais agora, 15% é altíssimo, não tem valorização em 12 meses, mas valorizou nesse último mês. Dividendos subindo pra caramba, então ele está ali dentro de todos os nossos critérios que a gente gosta, que é dividendo subindo, que é preço barato. Olha o que aconteceu. Claro, taxa de juros disparou, ele disparou, está mantendo-se muito bacana, a taxa de juros tende a cair, os contratos que ele já tem que são bons vão continuar bons, então é um período de transição. Aqui, pessoal, 2021, os fundos perderam muito, porque a taxa de juros nesse período aqui começou a subir e a galera precisava reformular os papéis foram pagando, ou tendo um prejuízo, porque quando você tem um papel que paga pouco e começa a ter no mercado papel que paga mais, você vai tendo um prejuízo temporário, quando a taxa de juros começou a subir. Isso foi normal para praticamente todos os fundos e renda fixa de uma forma geral, lembrando que fundo de papel é muito parecido com renda fixa. Então vai ser o VGIR agora, em vez do nosso HGCR, então vou botar aqui também em dezembro, o VGIR 11,
E o VGIR 11 está sendo negociado com 15,09 de dividendo, que é muito bacana, 15,09 de dividendo, e o preço de 9,77. É um daqueles base 10 que a galera adora. Então, se você gosta de fundo base 10, esse aqui é um dos bacanas, pessoal. Ah, mas eu gosto de fundo base 10. A não ser que você não tenha R$ 100 para investir, pessoal, comprar fundo de base 10 ou de base 100 não faz a menor diferença na sua vida. Não fique achando porque o fundo vale R$ 10 que ele está barato, nem porque ele vale 128 que ele está caro. Não é assim que você vê fundo imobiliário. O que importa é a capacidade dele te retornar lucro e dividendo e negociação e valorização da sua cota, tá bom? Olhando aqui mais um pouco, a gente vai ter os fundos de shopping, que aí o que a gente tem hoje é o HSML, mas está pagando 9,49, que a gente acabou de ver, é menor do que o RZTR11, que está pagando mais. Então, nesse critério, o nosso último aqui, que seria o nosso fundo imobiliário de bônus, que a gente chama, né, que geralmente a gente coloca ou esse que é misto, ou esse que é de shopping, esses que são mais difíceis, a gente coloca aqui. E aí, pelo visto, quem vai entrar agora é o RZTR, porque ele está com números bem melhores. Ele tem um dividend yield maior, que é o nosso principal critério. A valorização deles dois são muito bacana, mas ele agora está pagando mais por causa desse espichão que ele deu agora na última hora. Mas veja que esse aqui também é muito bom. Então vamos colocar o RZTR entrando pela primeira vez aqui nos nossos critérios. Esses picos aqui são importantes ficar de olho se eles vão se manter, mas pelo nosso critério, é o que a gente vai colocar aqui. O nosso fundo imobiliário, o RZTR, é um fundo bom, eu particularmente gosto. Sei do que ele faz, sei como é que ele vende, como é que ele ganha dinheiro, é um que eu gosto. Então, vai entrar aqui o RZTR11. E qual é o preço do RZTR11? Ele está sendo negociado a R$ 101,92, 101,92, e ele está com dividendo aí bacana de 11,38. 11,38. Veja que o nosso dividend yield, só com essas mexidas que a gente deu aqui, ó, já vai passar pelo menos de 11,48 que a gente tinha aqui, ó, de 11,54, quer dizer, para 12,07. Já tivemos um aumento de pelo menos 0,5%. Se a gente deixasse os mesmos fundos, ia para 11,48, ia cair, mas como a gente está mudando, a gente já começa agora com 12,07. Já melhoramos o nosso dividendo só mudando os ativos. Não tem nenhum pagando agora menos de que 10%. Isso é relevante? Isso pode ser relevante, claro, se a gente estiver escolhendo bons fundos. Mas se não, pessoal, sempre assim. Fundo imobiliário vai ter valorização e vai ter dividendos. Você precisa fazer um balanceamento. Nesse caso aqui, o balanceamento está sendo favorável. Nós estamos tendo 3 fundos imobiliários que estão entrando aqui na brincadeira e a gente espera que esses 3 fundos imobiliários rendam mais do que os anteriores. A ideia é essa, que a gente tenha fundos imobiliários rendendo mais, ganhando do IFIX, que é o que a gente quer, mas sempre pagando bons dividendos, que são isentos de imposto de renda, por isso é muito importante, mas que também tenham valorização, como qualquer imóvel, porque o fundo imobiliário é um investimento imobiliário. Gostou de conteúdo? Não esquece, curte, compartilha, comenta. Invisto nesse, não gosto, eu acho que não tem nada a ver esses critérios doidos que você está fazendo aí. Faz um critério melhor, faz um critério que eu acho que vale mais a pena. Faça o seu comentário, porque a gente vai bater papo em cima do seu comentário, ou aqui, ou lá, no nosso querido comunidade do Mordomo, onde a gente pode também bater papo. Fique à vontade para escolher onde você acha melhor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.